Ô Paulo, e você assim, como um dos maiores experts em inteligência emocional, fala pra mim, o que para todo mundo que tá nos vendo, ouvindo, assistindo agora, o que é o conceito de inteligência emocional na sua visão? E o tão quanto importante é a inteligência emocional para os empresários, porque o nosso público aqui é um empresário que ele já tem funcionários, o CNPJ já está rodando e ele está nessa loucura de empreender. A inteligência emocional, ela tem dois pilares. Um é a competência emocional pessoal, que são as competências emocionais que eu tenho para comigo mesmo, e as competências emocionais sociais, que eu tenho com os outros. Né? Então, o que é inteligência emocional? É a capacidade de você usar a emoção certa, no momento certo e na intensidade certa. Uau! Né? Então, a pessoa pode ficar com raiva, mas está no momento certo essa raiva? Tem um contexto certo? Está na intensidade certa? E esse é o sentimento, então, quando você empresário pode ter raiva. Pô, cara, quebrou uma máquina, quebrou isso, quebrou aquilo, ok. Mas essa raiva está na intensidade certa, no momento certo. Então, quando eu uso as minhas emoções para me conectar comigo e tirar o meu melhor, eu tenho inteligência emocional. Quando eu uso minhas emoções da maneira certa para conectar com as pessoas ao meu redor e tirar delas o melhor, e isso é riqueza. Isso é riqueza. Eu poder tirar o meu melhor em qualquer situação, usando minhas emoções e conectar com as pessoas. Você pode tirar o dinheiro que for. Você pode tirar tudo de uma pessoa. Tudo, todo o dinheiro. Tire a roupa dela. Mas dê a ela inteligência emocional, ela recupera aquilo e muito mais. Agora, você pode dar a fortuna que for para uma pessoa. Se ela não tiver inteligência emocional, ela vai perder a fortuna e tudo mais. Inclusive, é muito comum pessoas ganharem na Mega Sena, ficarem milionárias da noite pro dia, e depois de 2, 3, 5 anos no máximo, essas pessoas... 94% de quem ganha numa grande prêmio na loteria, em até 4 anos, perdeu tudo. Uau! E aí vai de encontro com aquela diretriz que é muito importante que nós seres humanos temos que entender, né? Antes de ter, você tem que ser. É isso. Então, se eu não for uma pessoa próspera de dentro para fora e vier a prosperidade de fora para dentro, eu vou perder, né? E a gente evidencia isso com esse dado aí, 94%. 94% no mundo inteiro, não é Brasil não, é mundo inteiro. Uau, uau. E a inteligência emocional, na minha opinião, ela é muito negligenciada, principalmente por causa dos empresários, porque o dono da empresa, a dona ou os sócios, eles estão lá no topo. E muitas vezes eles têm uma postura assim, eu mando aqui. E eu digo o seguinte, você tem um negócio, você tem uma grande dádiva, que é ter mais poder de decisão, quer ter mais autonomia, talvez você é relativamente um pouco mais dono do seu destino, né? Entre aspas, porque o dono da empresa tem um monte de chefes que são os clientes, que são os colaboradores, mas às vezes por estar no topo da cadeia de decisão ali dentro da empresa, se perde muito a inteligência emocional, ou às vezes com exageros, né? Com palavrões, com excessos, tanto o excesso da agressividade quanto o excesso da passividade. Então, eu que já tive a honra aí de treinar milhares de empresários, hoje tem mais de 100 empresas que eu aconselho, que estão lá no Giants, eu vejo esses dois excessos. Ou tem ali um sócio no negócio que é extremista na agressividade, na cobrança e no tom. Ou permissivo. Ou permissivo passivo. Não quero. Como que o ser humano faz, Paulo, para ele não ir para esses excessos, né? Porque uma coisa boa em excesso pode se tornar ruim. Eu, por exemplo, eu sou muito autoconfiante. Mas eu vejo que quando eu vou para o extremo dessa autoconfiança, eu parece que eu fico mais arrogante. É isso. As pessoas percebem mais arrogância. A melhor das minhas qualidades exacerbada se torna um defeito. A melhor das qualidades exacerbada se torna um defeito. Agora, você está falando, quando os empresários começam a crescer, eles vão se tornando solitários. Solitários porque menos pessoas querem dizer algo para eles. Solitários porque eles estão dispostos a ouvir menos dos seus funcionários, das pessoas. Eles vão se trancando naquela torre de marfim. E quando aquela porta se fecha, amigo, é o início da derrocada. Quando ele não ouve mais, quando ele não busca mais ouvir as pessoas da sua empresa, o mercado, quando as pessoas estão intimidadas em falar alguma coisa para ele, que não concordam, que discordam, que acham que tem outra ideia, quando essa porta se fecha, é o início da derrocada de qualquer empresa. Eu estava vendo o Luciano Hang, ele fez a nova sede agora, e a mesa dele fica num salão, acho que com 1.000 pessoas. Fica a mesa de trabalho do Luciano Hang, um bilionário, se não me engano, o patrimônio dele é 20 bilhões,
fica no meio da sala, com 1000 pessoas. Ele não está trancado numa sala. Todo mundo tem acesso a ele. Ele está no salão com as pessoas. Né? Então, eu sempre fiz isso. Na minha mesa de trabalho, são 17 lugares. E eu não tomo decisão. E não tomo porque, de fato, eu não me sinto competente o suficiente para tomar grandes decisões sozinhos, para tocar um projeto sozinho. Eu sei onde eu quero chegar. Isso é muito claro. Eu sei onde eu estou, e dói às vezes. Né? Você perguntou se eu tinha o podcast funcionando. Me doeu aqui. Mas eu não vou mentir. Não tenho. Eu sei onde eu estou. E eu sei onde eu quero chegar. Agora, esse trajeto eu não vou percorrer sozinho. Vou percorrer com o meu time. Né? E vou deixar que eles se sintam importantes em fazer isso. Que eles se sintam valorizados em fazer isso. Que eles se sintam, eu fiz isso acontecer. Isso não é o Paulo, fui eu que fiz, ou eu e meu colega, nós fizemos isso acontecer. O prazer de realizar, né? Para o time. Você trouxe aí a importância das pessoas, né? Na verdade, a gente não faz a empresa crescer, a gente faz as pessoas crescerem e a consequência disso é que o negócio cresce. E muitas vezes o empresário ele tem muito na cabeça assim, eu vou focar no lucro. Mas o lucro é consequência. Consequência do quê? De pessoas que foram treinadas, capacitadas, formadas. Então, quando você... Cobradas, desafiadas. Então, quando você forma pessoas, quando você edifica pessoas, você constrói e edifica negócios também, né? E aí, até você adicionou aí agora essa questão do cobrar, do desafiar. E eu gosto muito disso, Paulo, porque o que eu percebo, muitas vezes o papel do líder foi muito romantizado. Como se liderança fosse somente descobrir o propósito, inspirar as pessoas, valorizar o ser humano. Mas o líder tem que saber ser chefe também. Claro. Eu não acredito que as pessoas têm que deixar de ser chefe e virar líder. Não, elas têm que saber ser chefe e líder. É claro que a postura do chefe, que é mais incisivo, mais duro, mais firme, vai ser uma postura pontual, ou seja, momentânea. 80% do meu tempo eu vou estar mais liderando, com uma escutativa, mas tem que saber inspirar e tem que saber cobrar, as duas coisas. Isso é liderança situacional. Situacional porque em cada situação pede uma ação diferente. Vai ter um momento que eu abraço, tem um momento que eu oriento, tem um momento que eu cobro, tem um momento que eu chamo a atenção, tem um momento que eu elogio. Então, é por isso que a liderança deve ser situacional. Perfeito. Eu chamo o negócio de liderança pupila. Pupila. Porque tem pessoas que de longe eu lidero. E de longe, ou seja, eu consigo ver a pupila dela. Mas tem gente que vou ter que chegar pertinho para enxergar a pupila dela. Isso é liderança pupila. Tem gente que de longe, eu falo, as coisas funcionam e rolam. Mas tem pessoa que eu tenho que estar bem pertinho. Isso é uma liderança situacional. Cada pessoa tem que ser tratada da maneira que ela consegue ser e gera resultados. Perfeito. E eu fiz uma releitura desse conceito de liderança situacional, ou talvez uma evolução, que eu chamo de liderança contextual. E a metáfora que eu trago é a seguinte: o líder ele tem que ser como a água. Por que como a água? A água nessa taça aqui, Paulo, que eu estou te mostrando, ela tem o que? Forma de taça. Se eu pegar essa água aqui e jogar nessa caneca aqui, a água vai assumir o quê? A forma de caneca. Se eu pegar a água dessa caneca e colocar numa xícara, a água vai se tornar o quê? A xícara. Então, a água ela é anafórmica. O que é a água? É o líder. O que é o ambiente no qual a água se molda? As pessoas, a maturidade delas, posso contribuir? O perfil. Contribui aí agora. E a água, eu tive numa empresa de construção de navios, eles cortavam chapa de aço de 2 centímetros com água. Água. Uou. Então a água sob pressão corta qualquer coisa. A água aquecida vira vapor que gera pressão. Então a água, ela assume todas as formas e todas as resistências. Então, ela pode ser dura, congelada, ela pode ser macia, sob pressão ela corta a água, no calor ela evapora e gera a pressão das locomotivas. Então, você que é dono ou dona de empresa, seja como a água, se adapte conforme o contexto, a situação, se transforme naquilo que é a necessidade do seu negócio ou do momento da equipe, aquele projeto específico. Porque a água ela é maravilhosa, né? Ela é fonte de saúde, ela irrita, ela irriga, vida, frutifica. Que esse é um ponto que você falou. Talvez esse, na minha opinião, Paulo, eu acho que o grande desafio da liderança é essa capacidade de se adaptar. Porque vai ter momentos que eu vou ter que ligar mais, por exemplo, o meu cérebro analítico e trazer uma postura mais racional e mais cognitiva. Quando, por exemplo, eu estou olhando para os meus números, para o meu DRE ou para o meu balanço,
E vai ter momentos que eu vou ter que ligar o meu cérebro mais relacional, mais emocional. Uma contratação, por exemplo, tem uma carga de intuição, de feeling. Contratar não é só razão, assim como relacionamentos humanos. Você não escolheu a Camila, eu não escolhi a Aline só por uma questão racional. Não. A gente não pôs Acho que foi muito pouco, inclusive. Exatamente. A gente não pôs numa planilha, né? Não, será que ela tem perfil? Será que não? Você ouviu o seu coração e deu certo. Então, mas essa adaptação é difícil, né, Paulo? Porque eu, por exemplo, eu sou um cara que naturalmente, sem os meus anos aí de coach, terapia, saravá e tudo qualquer coisa que hoje eu tô melhorzinho, mas eu era bem torto, viu, Paulo? Hoje eu tô melhorzinho, mas a gente vai se desenvolvendo, né? Inclusive, eu digo que eu sou o case que contraria o ditado popular que pau que nasce torto, morre torto. Mentira, eu dei uma boa endireitada. Tamo juntos, né, amigo? Tamo junto, né, Paulão? E aí, só que é um desafio, porque, por exemplo, o Marcos, naturalmente, ele é mais extroversão, ele é mais pragmático, ele é atento à execução, mas, por exemplo, eu tenho dificuldades com número, com detalhes, com contratos, com lógica, com rotina. Eu tenho dificuldade com rotina, mas você tem o mesmo perfil que eu tenho. Exato, mas nós temos rotina. Pronto. Por isso que eu te vejo na academia quase todo dia. Nós saímos da zona de conforto para fazer o que tem que ser feito e não o que é da nossa natureza. Isso. Você é dominante, aguerrido, meta, Isso. execução, você é influente, gosta de gente, falar, conversar. Você é acelerado, faz várias coisas ao mesmo tempo. E você eu sou fundador do acelerador empresarial, né, Paulo? Acelerado. E você não é detalhista, você é estratégico. Isso. Nós temos o mesmo perfil. Né? No DISC, nós temos o mesmo perfil. Mas o fato de eu não ser analítico, voltado a números, não quer dizer que eu não veja meu DRE, não quer dizer que eu não leia contratos. E essa é a grande questão do empresário. Vai ter um momento que o empresário vai ter que ter gente diferente dele. Porque é tradicional que o empresário contrate alguém parecido com ele. Porque ele acredita que o padrão dele é o certo. E ele traz alguém parecido com ele. Para estar. Só que aí é o mais do mesmo. Mais do mesmo. Então, o empresário tem que entender que ele tem que trazer alguém complementar a ele. Eu chamo isso aí, inclusive, de armadilha da empatia. Eu falo para o empresário, na hora que você está contratando alguém, na entrevista, e você muito rápido ama aquela pessoa, desconfia. Você está gostando da pessoa porque você está gostando de você e está se vendo nela. Pega a chave. Pega a chave. Ou você está gostando da pessoa porque ela é boa para o cargo. Porque você que tem empresa, você não contrata pessoas para te agradar. Você contrata pessoas para fazerem muito bem uma função. E muitas vezes você vai precisar de pessoas complementares que vão ser um pé no seu saco. Eu lembro quando nós contratamos um controller na empresa e foi um pé no saco, Paulo. Porque tinha que assinar mais as atas, tinha que prestar mais conta. Se eu atrasava na reunião, ele cobrava. Ele tinha pauta para tudo, tinha plano de ação para tudo. Então, isso exigia adaptação do meu perfil. Só que é isso que precisava. E a vida é assim, crianças fazem o que querem, adultos fazem o que é necessário. A gente tem que se adaptar. Eu tenho um case esse de perfil, né? Porque muitas pessoas se sentem, às vezes, até incompetentes. Porque eu não estou atento ao número, eu não tenho competência, porque eu não estou atento aos detalhes, ao contrato. Não, a sua competência é diferente. Lembra que eu falei que nós multiplicamos o faturamento durante 10 anos seguidos? E qual foi um dos pontos? Houve algo espiritual, tal, mas um dos pontos foi a entrada da Camila. A Camila, quando eu entendi, a minha esposa, que ela tinha um perfil complementar ao meu, e eu entendi, eu estudioso, eu disse, cara, ela era executiva de uma grande empresa, e eu passei 2 anos tentando trazê-la para ser minha sócia. Eu disse, para aquela empresinha? Não, sou executiva não, eu tenho um carro à minha disposição, tenho ido, não vou nada, ganho bem. E aí eu disse, vai. E até que 2 anos depois eu consegui trazê-la. Na hora que ela entrou, foi um choque. Porque ela é dominante, eu sou dominante, ela é muito dominante, eu sou influente, eu sou gente. Como você, assim, toque, conversar, rir, brincar, relacionar. E ela é processos. É o oposto. E aí foi o primeiro choque. Mas a minha empresa era humana demais e processos de menos. E ela começou a trazer processos. E aí no terceiro item, né, do DISC, que é dominância, influência e a estabilidade, os dois muito acelerados. Eu faço muita coisa, ela faz mais ainda no mesmo minuto. Ok, então a gente tá bem. Só que aí vem ela extremamente detalhista, e eu extremamente estratégico. E aí, amigo, ela começou a botar ordem na casa, nos processos, no back.
E aí tudo, desse dia em diante, nossa empresa começou a dobrar de faturamento ano após ano. Uau. Daí a importância dos sócios terem perfis complementares, né? E aturar, porque quando um sócio tem perfil complementar... Não é fácil, né? O ser diferente irrita um ao outro. E às vezes os melhores sócios se separam porque são diferentes, ou seja, complementares. E a riqueza está na diferença. Está na diferença. Não na similaridade.